Eu quero Cristo. Todos os dias da minha vida eu quero Ele. Não dá mais para viver. Tem uma canção assim, né? Sem Jesus não dá. Uma canção maravilhosa também, que expressa as verdades do coração de quem encontrou Jesus e o conheceu de verdade, né? Porque quem o conhece de verdade jamais vai querer deixá-lo, jamais vai abandoná-lo. Aquele que conhece de verdade, não um seguidor qualquer, não um religioso comum, mas aquelas pessoas que buscaram a intimidade, né, com Jesus e passaram a conhecê-lo, que sabe como ele é, quem ele é, enfim, que conhece o caráter do Cristo, jamais vão querer viver sem ele. Eu louvo a Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor e Ele tem tido cuidado de nós. O Senhor é maravilhoso. A Ele a glória, a honra e o louvor para todo sempre. Amém, queridos? Hoje nós vamos ao passo de número 133 com Jesus. Estamos aí terminando um processo que cobriu os 4 evangelhos. Numa fusão dos evangelhos, estudamos passo a passo com Jesus. No domingo, nós tratamos aí da morte dele, quando ele expirou, quando ele entregou o Espírito nas mãos do Pai, numa consciência magnífica de que todas as coisas pertencem ao Pai, a Deus, né, ao Eterno, o Criador. Ele entrega o seu Espírito ao Criador. E assim Jesus expirou. Neste passo de número 133, nós vamos falar de alguns acontecimentos extraordinários que aconteceram quando Jesus morreu. Quando ele entregou, ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ele fala assim e inclina a cabeça e ali morreu, cessou a sua peregrinação terrena, acabou a sua vida na matéria. Neste momento, em volta, no entorno, dentro da natureza e dos elementos da religião judaica, aconteceram algumas coisas extraordinárias. Esse texto está em Mateus 27, versículos 51 a 56, também encontra-se parte no livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, versículos 38 a 41, e ainda também foi registrado em parte por Lucas, no capítulo 23, versículos 47 a 49. Então, vocês vão ter que me acompanhar aqui na tela. Por quê? Porque a gente fez uma fusão dos evangelhos, né? A gente pegou todos os textos e colocou junto para tratar em uma só vez, certo? Então, mas se você quiser anotar, vai estar ali, está ainda lá na tela, né? Você pode anotar e depois ler em casa, você vai ver que os textos estão todos conforme estamos falando aqui, só suprimimos a parte que um evangelista falou igual o outro e acrescentamos a parte que o outro não falou, para fazer uma só escritura, ok? A fim de facilitar o nosso passo a passo com Jesus. Ora, naquele momento em que Jesus expirou, o evangelista diz que o véu do santuário rasgou em 2 partes. Esse véu era um véu que existia lá no templo de Salomão, aquele templo que Jesus disse que um dia não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derribada, o templo onde no entorno dele congregavam os israelitas e os visitantes, os prosélitos, os que se fizeram judeus pela evangelização de algum judeu, eles vinham a Jerusalém para adorar. E ali, no entorno do templo, eles se congregavam.
Eles não entravam no templo, como eu já expliquei aqui, porque só o sacerdote podia entrar no templo. Nem Jesus nunca entrou no templo. Às vezes você lê aí na Bíblia, como está uma tradução um pouco equivocada, você lê que Jesus foi no templo, e aí passa a ideia de que ele está lá dentro do templo. Mas não é, ele está no pátio do templo. Porque dentro do templo só entravam os da tribo de Levi que estivesse no ofício sacerdotal, né? Então só os sacerdotes entravam lá. Eu não trouxe aqui nenhuma gravura, poderia ter trazido, mas achei desnecessário. Mas vou dar uma rápida explicação. Quando você chegava no templo em Jerusalém, o pátio era um retângulo. E você entrava, a primeira coisa que você encontrava no pátio era o altar do holocausto, aonde os sacerdotes ofereciam sacrifícios em oferta queimadas ao Senhor. Mais na frente estava uma pia de bronze, toda feita de bronze. E ali naquela pia era onde eles lavavam as mãos, também lavavam as carnes dos animais que iam para o sacrifício, certo? Se você fosse para diante, você ia entrar na porta do templo. Quando você entrava, no caso o sacerdote entrava na porta do templo, iam encontrar 3 elementos. Uma mesa com pães da preposição, o candelabro, tá? E o altar do incenso. Se você mentalizar o que eu estou falando, você vai ver que lá no templo formava uma cruz, apontando para Jesus. Porque todo aquele simbolismo do Antigo Testamento apontava para o Cristo, que havia de vir e morrer no nosso lugar. Olha só, então aí o topo, que é o lugar santíssimo, então tinha um véu que passava por detrás do altar do incenso. O altar do incenso é um simbolismo das orações dos santos, né? O véu passava atrás dele, e atrás do véu ficava num compartimento, vamos chamar de uma sala, entende? Totalmente escura, onde ninguém podia entrar, só o sumo sacerdote, ou aquele que era o sacerdote dos sacerdotes, entrava uma vez por ano para aquela sala após o véu. Lá dentro tinha a Arca da Aliança, ou era também conhecido como Tesouro de Israel. Por isso, lá o Malaquias fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Qual era a casa do tesouro? A casa que guardava a Arca da Aliança, que era o tesouro de Israel. Olha só. Aí esse véu separava, daquele véu para dentro, só uma vez por ano entrava o sumo sacerdote. Lá estava, a arca era de ouro batido, com a figura de 2 querubins, 2 príncipes, tá? Que olhavam um para o outro em cima de um propiciatório que cobria a arca. E quando o sumo sacerdote entrava lá, não tinha lâmpada lá dentro, porque quem iluminava aquela sala era a presença de Deus. Deus, que é luz, fazia com que o seu brilho brilhasse no ouro do propiciatório, e então a luz era a presença de Deus. Olha só, esse sumo sacerdote, para entrar lá, ele precisava primeiro oferecer sacrifício por si, depois pelo povo, e depois ele entrava atrás do véu para então ver a glória de Deus e receber informações do Senhor, entendeu? Ou simplesmente ministrar ali na presença do Senhor, intercedendo por toda a nação de Israel. Ora, esse véu
que separava o lugar santo, que dos 3 elementos, o candelabro, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso, do lugar santíssimo. Esse véu separava do lugar santíssimo, que é onde estava a arca da aliança. Quando Jesus entregou o Espírito ao Pai e saiu do corpo, da matéria, voltou ao Espírito, neste momento, esse véu lá no templo, ele estava sendo crucificado no Monte Caveira. Lá no templo, este véu rasgou de alto a baixo, ou de cima para baixo, aquele véu rasgou. Alguém disse que aquele véu não podia ser rasgado ainda que 2 bois puxassem, um de um lado e outro de outro. A força de 2 bois puxando não rasgava o véu. Isso mostra que foi um poder fora da natureza e da compreensão humana, que rasgou o véu. E então foi maravilhoso esse acontecimento extraordinário na hora que Jesus morreu. O evangelista continua ao meio-dia, de cima para baixo. Foi bem na hora do meio-dia. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Outros acontecimentos. Deu um tremor de terra quando Jesus expirou e as rochas se racharam. Se estremeceu o chão e pedras partiram ao meio, segundo o evangelista. Eu fiquei pensando aqui, o rasgar do véu, ele nos mostra algumas mudanças que aconteceram de Jesus para cá. A primeira mudança, eu anotei aqui, lugares santos não existem mais. A primeira mudança que acaba com o rasgar do véu é que não tem mais um lugar especial para adorar a Deus. Com o rasgar do véu, cumpriu-se as palavras de Jesus, com as quais ele disse para a samaritana: não é em Jerusalém, nem em Samaria, no Monte Gerizim, que se adora a Deus. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Oh, glória a Deus! Com o rasgar do véu do templo, o Jesus aniquilou a existência de um lugar santo. Eu não marco mais um encontro com Deus em algum lugar. Vamos lá porque Deus está lá. Vai lá em tal lugar porque lá Deus está. Não é mais assim. Não tem mais um lugar especial para adorar a Deus. Todo lugar é lugar para adorar a Deus. Aleluia! Na nossa casa é lugar de adorar a Deus. No nosso trabalho é lugar de adorar a Deus. No nosso lazer é lugar de adorar a Deus. Em todo lugar nós devemos adorar a Deus. Oh, aleluia! Porque hoje nós temos um acesso direto a Deus. Não tem mais nenhuma separação entre santo e santíssimo. Deus fez uma aliança com todo aquele que crê em seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda mudança que aconteceu com o rasgar do véu. Dia santo acabou. Não tem mais um dia por ano para conversar com Deus. Não tem mais um dia especial para conversar com Deus, para se relacionar com Deus. Dia santo não existe mais. Acabou-se. Quando o véu rasgou, acabou-se o dia santo. Por quê? Porque nós não marcamos mais um encontro com Deus em um dia. Quinta da Vitória. Não.
A segunda também é de vitória, a terça é de vitória, a quinta é de vitória, a quarta é de vitória, a sexta é de vitória. Todos os dias da semana, do mês e do ano são dias de vitória, pois Jesus prometeu estar conosco até que não se conte mais o tempo, até a consumação dos séculos. Olha que coisa maravilhosa. O véu rasgou e mudou esse negócio de dia santo. Nós podemos adorar a Deus o tempo todo, em qualquer lugar. Olha que coisa maravilhosa. A terceira coisa que foi aniquilado, acabou-se ali com o rasgar do véu. Foram homens santarrões, se acabaram. Sacerdotes especiais se acabaram. Representante do povo diante de Deus, acabou-se. Hoje, segundo o escritor aos Hebreus, nós temos um sumo sacerdote que está à destra do Pai e intercede por nós continuamente. E qualquer um pode aproximar-se do Senhor e falar com Ele. Não precisa ninguém representar você diante de Deus. Não tem papa, não tem bispo, não tem missionário, não tem pastor. Você mesmo, eu e você, nós podemos nos aproximar do trono da graça divina e conversar direto com o Papai do céu. Oh, glória a Deus! É maravilhoso. Isso aconteceu com o rasgar do véu. Não precisamos de mais ninguém nos representando. Por isso mesmo, é nós e Deus. Por isso cada um dará conta de si diante do Senhor. Porque é nós e Deus. As nossas escolhas por Deus nos fazem ser íntimos do Senhor. Não precisamos mais, então, marcar encontro com Deus em lugar específico, num dia específico, através de um homem específico. Por quê? Hoje o véu foi rasgado e nós temos acesso através de Jesus. Olha só, nós podemos chegar a Deus através de Jesus. É por isso que Jesus, quando fala dessa relação de intimidade, quando Jesus diz assim, ó, vocês querem conversar com Deus? Vocês querem falar com Deus? Entra lá no quarto de vocês, não precisa ir longe não. Alguém disse, tem que subir um monte. Que subir monte o quê? Pai, Jesus disse, entra no quarto. Vai lá dentro do teu quarto, fecha a porta, fica só tu e Deus. Fica vocês dois ali e conversa com Ele. Quando Ele aponta o quarto da nossa casa como um ambiente de relacionamento com Deus, Ele não está dizendo que é só ali, mas Ele está dizendo, comece a servir a Deus já dentro de casa, quando tu acorda pela manhã e fica o dia todo servindo, e quando tu sair dali, se tu precisar falar com Ele no meio da rua, fala também, Ele está ali no meio da rua contigo, e se você precisar conversar com Ele lá no hospital, fale com Ele que Ele está lá, se você precisar dEle lá no trabalho ou numa situação qualquer, Ele está em todo lugar, Ele é onipresente. Louvado seja o nome do Senhor. Então entenda isso e adote isto para a sua vida. Ok, irmãos? Vamos adiante. Ele ainda diz que abriram-se os túmulos na hora que Jesus expirou. Abriram-se os túmulos e muitos, não foram todos, muitos corpos dos santos falecidos levantaram. Muita gente ressuscitou na hora que Jesus expirou. Olha que coisa tremenda. Entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. Olha que coisa tremenda. Muitos, na hora que Jesus expirou, saíram do sepulcro e andaram por dentro de Jerusalém e foram conhecidos. Foram reconhecidos pelos seus co-cidadãos que conviveram com eles ali antes dessa ressurreição. Olha só que coisa maravilhosa. Como diz Paulo
em Efésios 4, 8 a 10, eles, por isso diz, subindo ao alto, porque Jesus, tem gente que diz que Jesus desceu lá no inferno. Primeiro, não sabe o que é inferno. Segundo, Jesus não desceu em inferno nenhum, entendeu? Olha só, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que senão que também tinha descido às partes mais baixas da terra. O que é a parte mais baixa da terra para um ser vivente? É a sepultura. O que é que ele subiu, senão que antes de subir, desceu à sepultura? Olha só, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, diz Paulo em Efésios capítulo 4. Então observe uma coisa, Jesus desceu do céu, viveu entre nós, ele foi uma criação divina, e foi ungido pelo Espírito Santo, como está escrito em Atos dos Apóstolos, Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todas as almas oprimidas. Ele libertou os oprimidos, tá? Depois de viver 33 anos e um pouquinho, ele é morto, e vai descer à sepultura. Por isso Paulo faz essa escritura. Ele disse, mas depois ele é colocado no lugar de destaque à destra de Deus. E tudo que ele fez foi para receber dons para os homens, presente para os homens. Dons é presente. Ele recebeu presente para dar para a humanidade. Que presente ele nos dá? O presente do perdão, o presente do Espírito Santo na nossa vida, o presente da salvação e a promessa da vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Tudo isso ele recebeu com o seu sacrifício. Então, naquela hora, muitos dos santos apareceram, muitos. Eu fico pensando, provavelmente Deus queria mostrar para nós que vivemos pela fé, que não precisamos ter receio. Muita gente pergunta, mas como vai ressuscitar? E aquele que foi cremado? E aquele que morreu afogado? Perguntam assim, né? Tem gente que tem preocupação. Irmão, mas será que se for cremado? Ora, o pai Abraão, o patriarca Abraão, já lá há milhares de anos atrás, ele acreditava que Deus podia ressuscitar Isaque das cinzas. Por isso, em figura, ele ofereceu Isaque em sacrifício, quando Deus pediu que ele sacrificasse Isaque. Aí o escritor aos Hebreus diz assim, ó, sabe por que ele foi lá no Moriá e levou o filho e dizia, nós vamos voltar. Sabe por quê? Porque ele acreditava que Deus podia ressuscitar Isaque das cinzas. Ora, amados, nós sabemos que cinza também é pó. E não está escrito que, lembra-te, ó homens, que és pó e ao pó tu te tornará? Ora, se virou cinza ou virou uma terrinha aqui no cemitério, não interessa. O que interessa é que para Deus não há impossível. E aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará juntamente com ele para a vida perdurável. Aleluia! Essa é a grande verdade. Eu não creio nisso, eu não confio nisso. Aí é problema teu, seu incrédulo. Eu sou crente, eu creio, eu confio e eu vivo na esperança dessa promessa. Essa é a grande verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, naquele momento, diante de todo esse quadro, terremotos, pedras se fendendo, escuridão, mortos ressuscitando e aparecendo. E as pessoas, eu vi o fulano, eu vi o irmão Beltrano,
Eu vi a irmã fulana de tal, entende? Eu vi, não está mais ali na sepultura, eu vi. Olha só, diante de todo esse quadro e daquilo tudo que estava acontecendo, o centurião, aquele que era chefe de 100 soldados, comandante de 100 soldados, o centurião que estava ali no comando de todas as coisas, olhou e glorificou a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Oh, glória a Deus! Diante de todos os acontecimentos, não teve, nem o centurião romano, não teve como não glorificar a Deus. Pelo contrário, ele disse: é ele é realmente o que disse ser. Esse homem não é comum, esse é um extraterrestre. E Jesus já tinha dito: vocês são aqui de baixo, mas eu sou lá de cima. Eu não sou deste mundo, aleluia, eu sou da imatéria, só estou dando uma passadinha por aqui para ensinar vocês como viver, como agir, como se conduzir, como cair nas graças do Pai. É isso que Jesus veio ensinar para nós, como cairmos nas graças do Pai. Eu quero ouvir Jesus todos os dias da minha vida, porque através dos seus ensinamentos, certamente eu me encontrarei com Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E os que com ele estavam, ao verem o terremoto e tudo mais que estava acontecendo, disseram também, os soldados também disseram: este, de fato, era filho de Deus. A multidão voltou a bater no peito e dizer: meu Deus, o que nós fizemos? Por que nós pedimos Barrabás? Que coisa, nós instigamos Pilatos a condenar. Ele é filho de Deus mesmo. Caíram em si e começaram a lamentar a sua postura. Houve um arrependimento em muitos corações naquele momento. Se arrependeram do que tinham feito. Então, voltavam batendo no peito, arrependidos. E aí, acontece que tem que sepultar Jesus. No meio disso tudo, vem o sepultamento. Na tarde de sexta-feira, porque já ia aproximar-se, quando acontecia o pôr do sol, às 6 da tarde, ia iniciar o sábado, e era um sábado especial, porque eles ainda estavam vivendo no tempo da lei, e tinham que comemorar a Páscoa. Era o sábado que ia ter a ceia. E eles agora, apavorados, tinham que tirar Jesus da cruz. E um amigo de Jesus, um homem rico, um homem justo, chamado José, ele era de Arimateia, uma cidadezinha de Israel. Ele foi até Pilatos. Ele servia, esse José de Arimateia, ele servia Jesus ocultamente. Ocultamente. Eu conheci uma irmã que serviu a Jesus durante alguns anos sem dizer para o marido, porque o marido odiava os crentes. Certamente tinha os seus motivos, né? Porque tem crente que só dá escândalo, tem crente que só faz coisa errada, e aí tem gente que odeia crente por causa da atitude de alguns crentes. Por isso nós temos que cuidar com o nosso comportamento, com a nossa postura, com a nossa conduta diária, para termos uma vida que glorifique a Deus e não venha a escandalizar ou fazer tropeçar pessoas através de erros e confusões da nossa vida como cristão. Ora, essa irmã que eu conheci, ela durante muitos anos serviu a Deus às ocultas. O marido era caminhoneiro e ela, quando ele viajava, ela ia na igreja evangélica. Ia aprender de Jesus na igreja evangélica. Quando ele vinha, ele queria ir na missa e ela se arrumava toda e ia para a missa com ele. E assim foi durante alguns anos.
Chegou um dia, e ela orando e falando com Deus. Deus, toca no coração dele. Deus, abre o entendimento dele. Deus, leva alguém a ensinar ele. Deus, ilumina ele. E um dia ele chega em casa e não quer ir na missa. E disse para ela, olha, vamos conhecer uma igreja de uns crentes que tem aqui perto? Ela disse, vamos lá, se tu queres ir, vamos. E lá foi ela com ele. Chegou lá, foi pregada a palavra com unção, com graça, e ele aceitou, como dizem, a Cristo. Na verdade, Cristo aceitou ele, né? Ele disse, eu quero esse Jesus aí, se ele me aceita, eu quero. E Jesus disse, pode vir. Jesus disse, vem, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele aceitou Jesus, olhou para ela e disse, vamos aceitar Jesus, vamos? Ela disse, vamos. Sábia, né? E foram lá, aceitou Jesus, aí vieram para casa, em casa, alegres, né? Porque aquele dia do encontro com Cristo é um dia maravilhoso, está tudo na paz e no amor de Deus. Aí ela começou a contar para ele, eu vinha orando faz tempo, eu estou servindo a Jesus há bastante tempo. Olha só, então, queridos, José de Arimateia agiu dentro dessa condição também. Ele fazia parte do Sinédrio de Israel, tinha posições altas nos cargos do comando israelense, e ele, preocupado que fosse rejeitado e prejudicado, e seria mesmo, se ele declarasse a sua fé, ele foi seguindo Jesus só no seu coração, ocultamente. Aprendia de Jesus, praticava de Jesus, e agora que Jesus está morto, antes que eles coloquem Jesus lá, numa sepultura de indigente, ele vai lá falar com Pilatos. Ele tinha acesso, porque ele pertencia à política israelense. Então ele chega até Pilatos, o governador, e pede para ele liberar o corpo de Jesus, a fim de que ele fizesse o sepultamento. E ele usa o argumento que, para que não contamine o sábado. Não vamos deixá-lo ali para não contaminar o sábado. E aí o Pilatos liberou, entendeu? Ele liberou o corpo de Jesus para José de Arimateia. Aí, ajudando José de Arimateia, também estava o Nicodemos, aquele que se encontrou também com Jesus à noite, que Jesus ensinou ele que é preciso nascer de novo para poder entrar no reino de Deus e ver o reino de Deus. Então Pilatos liberou antes, porém ficou admirado de que ele já tivesse morto. O Pilatos gostou de Jesus. Só que ele teve que escolher entre Jesus e a política romana. E, infelizmente, ele escolheu a política. Mas o Pilatos testemunhou, eu não vejo culpa nesse homem. Entendeu? Mas a covardia, para não perder a sua posição política com César, né, o imperador, ele acaba satisfazendo as vontades dos injustos e assim se contaminou com a injustiça, mandando um prisioneiro justo para a morte. Olha só. Então liberaram, ele permitiu, cedeu o cadáver a José de Arimateia e mandou que lhe fosse entregue. Só pode entregar para ele o corpo desse homem. José de Arimateia comprou um lençol limpinho, novinho, comprou para embrulhar Jesus. Nicodemos, aquele então que anteriormente tinha procurado Jesus, também veio trazendo cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés, aromas e uma pasta para embalsamar o corpo de Jesus, conservar o corpo de Jesus. Ele então gastou um dinheirão, tá? Olha aí, nós estamos falando de pessoas ricas,
Tem uma profecia no Antigo Testamento que diz que na sua morte ele ia ser colocado com os ricos. Ele viveu a sua vida com os pobres, mas na sua morte foi sepultado no sepulcro dos ricos e teve um enterro de rico. Olha só. Então, o enrolaram no lençol, né? Tiraram o corpo, enrolaram num lençol e em panos de linho com aromas, sepultaram ele então num sepulcro novo que o próprio José de Arimateia tinha. Esse sepulcro tinha mandado cavar numa rocha, né? Algo todo especial, e botou Jesus nesse sepulcro, certo? E os sacerdotes foram procurar Pilatos também. Só Pilatos, o negócio é o seguinte: esse sujeito aí, esse impostor, eles tinham raiva de Jesus, os sacerdotes. Esse impostor aí, ele disse que ia se levantar no terceiro dia. Veja que eles sabiam das profecias proferidas por Jesus. É que eles fecharam os olhos e taparam os ouvidos para não dar atenção ao que o Senhor Jesus ensinou, falou, profetizou. Não quiseram Jesus, rejeitaram Jesus, né? Então pediram: olha, deixa nós, manda soldado guardar lá. E o Pilatos disse: ó, vocês têm aí soldado? Pega soldado e põe lá. E aí colocaram soldados lá junto do sepulcro, porque temiam que viesse alguém e roubasse o corpo de Jesus, para depois dizer que ele tinha ressuscitado. Ora, amados, Jesus ia ressuscitar com soldado ou sem soldado, porque nenhuma palavra de Deus cai por terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Pilatos cedeu a guarda, eles foram lá, lacraram o sepulcro com uma pedra. Não dava mais para chegar ali, não dava mais para entrar. Nós vamos ver que depois as mulheres amigas de Jesus vão querer visitar, depois de passar o sábado, elas vão querer visitar o sepulcro. Até elas já na sexta-feira prepararam todo os aromas e todas as coisas para ir, quando passasse o sábado, no domingo pela manhã cedinho, elas queriam ir lá visitar o sepulcro. Mas depois elas vão dizer assim: não tem quem tire a pedra para nós. Não vai ter como remover. Era pesada a pedra. E os guardas iam estar lá. Entendeu? Mas Jesus vai ressuscitar. Ressuscitou. Ele ressuscitou. No passo a passo, nós vamos encerrar hoje aqui. Domingo à noite, nós vamos ver ele saindo da sepultura, e que coisa maravilhosa vai ser a vida que vem com o Cristo ressuscitado, uma vida que está proposta para todos nós. Entender a ressurreição de Jesus e compreender os seus ensinos para viver a sua proposta é a coisa mais maravilhosa que nós podemos receber da parte de Deus. Não olhe para essas coisas de forma natural, porque dentro da forma natural, se você quiser olhar através das filosofias vãs dos homens, da ciência, da racionalidade humana, da mediocridade da mente humana, porque a mente humana, no sentido, quando trata das coisas espirituais, se torna medíocre. A mente humana é uma faculdade maravilhosa, grandiosa, dada por Deus. Mas quando o homem se acha muito sábio, ele se torna medíocre. E não sou eu que sou autor dessa frase, não. Eu estou só repetindo o que o próprio apóstolo Paulo escreveu. Paulo foi um homem iluminado, inteligentíssimo, conhecedor das leis dos hebreus e desenvolvido em cultura, homem que falava vários idiomas e estudioso da filosofia de seu tempo e a da anterior ao seu tempo. Ele disse que os homens, se dizendo sábios, tornam-se loucos.
E ele vai mais longe, ele diz, a sabedoria desse mundo, essa que aprende aí na universidade, essa que a gente trabalha aí, que muitas vezes leva o ser humano a se tornar ateísta. Entendeu? Porque vai se achando mais sábio do que todo mundo, mais sábio do que todo mundo, e já não consegue ouvir nenhum enviado de Deus. E muitas vezes Deus usa os que não são para confundir os que são. É assim que acontece. Então o Paulo disse, olha, a sabedoria deste mundo, deste planeta, aquilo que se conhece naturalmente na investigação, da experiência das coisas deste planeta, isso aí é loucura perante a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, aquela que vem intuitivamente, que você não leu em lugar nenhum, mas que vem ao seu espírito por graça maravilhosa do Todo-Poderoso. E é aí que Paulo diz, olha, as coisas que eu tinha por lucro, os meus estudos, os idiomas que eu falo, o conhecimento jurídico que eu possuo, e todas as filosofias que adquiri, todas as pesquisas e estudos que fiz, dentro da condição da natureza humana, eu considero esterco. E resolvi ter um único conhecimento entre os povos a quem levei o evangelho. Se que conhecimento é esse que se sobressai, Paulo, a todos os outros conhecimentos? Ele disse, Jesus Cristo, sabedoria de Deus e conhecimento, ou ciência de Deus. É este que eu quero anunciar para vocês. É daí que vem a fonte de todo saber. Jesus Cristo ressuscitado. É algo a ser pesquisado, estudado, pesquisado que eu digo, investigado em todas as manifestações que ele mesmo deu ao seu povo. Jesus Cristo precisa ser conhecido, precisamos nos tornar íntimos dele, para então termos em nós, não a sabedoria da loucura humana, mas a sabedoria que vem de Deus, que é antes de qualquer coisa mansa, benigna, é para o bem. Ela é cheia de misericórdia, diz Tiago. É cheia de amor, de compaixão. A sabedoria dos homens incha o homem. A ciência humana incha o homem. Salomão já escreveu isso. A ciência, quando eu adquiro muita ciência, e eu vou adquirindo muita ciência aqui dentro das faculdades humanas, quando desenvolvo o meu conhecimento e fico sabendo de muita coisa, normalmente eu me incho. Fico inchado, me ensoberbeço. Passo a tratar as pessoas em níveis diferentes. É difícil quem, com toda a sabedoria que possui, trata os seres humanos como Jesus tratou. Ele, com toda a ciência do Pai, tratava o rico e o pobre igual. Olhava o que sabia conjugar e verbalizar as frases de forma bela, ele olhava com amor, e aquele que falava tudo erradinho, que tropeçava nas próprias palavras, Jesus dava a mesma atenção. Rico, pobre, negro, branco, amarelo, japonês, baixinho, alto, magro, forte, gordo, Jesus tratava todos iguais. Porque a sua sabedoria estava para além deste mundo. E quem tem sabedoria que é do alto, não julga pela aparência. Não julga pela aparência. Quem tem a sabedoria que é do alto, tem discernimento. Desenvolve a capacidade de olhar, não com os olhos físicos, mas com os olhos do entendimento. Ah, meus irmãos, estudar o Cristo ressuscitado, que é as coisas que nós vamos ter daí para frente. Acompanhar os apóstolos e mergulhar no Cristo ressuscitado. É
tirar os pés da terra. Você entende? Uma linguagem figurada, uma metáfora. É voar como águia. Oh, glória a Deus. O salmista já falou disso. O salmista falou deste negócio. O Isaías profetizou a respeito disso. Ele disse: os que confiam no Senhor, os que põem fé em Jesus, em Deus, entende? Subirão com asas como a águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Oh, glória a Deus. Sabe o que ele está dizendo? Aqueles que confiam no Senhor são energizados espiritualmente e vão muito além das limitações do olhar natural para as coisas físicas e naturais desta vida, mas eles vão além, eles vão aos que alguns dizem sobrenatural, que para mim não é assim, é um entendimento meu, não tem nada de sobrenatural. O que tem é uma viagem para mais pertinho de Deus, aonde se vive a natureza de Deus. O Cristo ressuscitado não é sobrenatural, o Cristo ressuscitado é natural ao mundo espiritual. Ele tem a natureza do mundo espiritual, ele está dentro das dimensões da nova vida, daquela vida que eu chamo aqui de 777, ou a vida infinita, a vida que não pode ser calculada, onde tudo, desde o amor até a própria existência, não pode ser medida em largura, comprimento, altura ou profundidade, porque é tamanho do Criador, do Eterno, do Deus a quem servimos. Oh, glória a Deus! Essa é a grande realidade. Então não deixe de vir domingo à noite, porque vamos sair com Jesus. Ele sai do sepulcro para uma nova vida, da matéria para o Espírito. Aleluia! E não é demais eu dizer que devemos passar pelo mesmo processo, pois o Paulo fala desse processo antes que se consuma em elementos de mutações, de alquimia, onde o corpo pode ir para além da matéria. O Paulo fala disso, ele diz: se já ressuscitastes com Cristo. Tem gente esperando ressuscitar com Cristo, mas o Paulo diz que aquele que entendeu a vida espiritual, ele já ressuscitou com Cristo. Ele já está no processo da nova vida, no processo de restauração de todas as coisas. Já Deus está atuando em todo aquele que confia no seu Filho Jesus e recebe o seu Espírito Santo. Aleluia! Quero orar com você nessa noite. Deixo estas palavras do passo 133, convidando você para estar domingo aqui, quando vamos ver a ressurreição de Jesus e participar dos sabores desse ressurgimento. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Tem ressurreição aí, Ricardo? Tem, né? Está tudo diferente, não está? Oh, glória a Deus! Tem ressurreição aí, irmã? Tem? Eu olho para mim e me alegro. Me alegro. Ô, irmão, tu estás te orgulhando? Não. Eu me alegro da obra que Deus está fazendo em mim. Me alegro por tudo que Ele já fez e pela obra que Ele está realizando em mim. Oh, aleluia! Eu sei que qualquer dia eu vou ficar tão diferente. Eu já estou diferente do que eu era. Eu já sou outra criatura. Eu já sou uma nova criatura. Mas esse que está trabalhando, esse que começou em nós a boa obra, e Paulo diz, ele a aperfeiçoará até o dia da sua manifestação. E esse processo de aperfeiçoamento um dia
vai nos virar do avesso. Sabia? O Espírito vai sobressair a carne. Aleluia! Um dia não seremos mais matéria meia, meia, meia. Chegará o dia em que se completará a obra do Senhor em nós, e nós seremos 7, parecidinhos com Jesus. Na expressão de João, eu vou vê-lo como ele é. Eu vou vê-lo como ele é, e como ele é, nós seremos. Meu Deus, isso não te alegra? Irmão Célio, dá vontade de sair sapateando, né? Claro que a gente se controla, mas dá vontade de sair sapateando. Deus de poder, Deus glorioso, Deus maravilhoso. Que vida linda Deus trouxe para nós. Glórias ao Senhor. Aleluia. Vamos agradecer o nosso Deus, e junto com os agradecimentos, vamos pedir pela irmã Sandra. Ela pede oração por seu filho Tiago, pois não está bem. Vamos também orar o Genivaldo Correia. Ele precisa recuperar o emprego, é isso? Então nós vamos pedir a Deus assim, que ajude o Genivaldo Correia, que o conduza para um bom encontro. O trabalhador com aquele que precisa de um trabalhador. Dá um bom encontro, Senhor, ao nosso irmão. Faz ele achar o que procura. Aleluia. Olhe para o seu lado aí. Vê se conhece todo mundo. Para trás também. Entende? Você conhece todo mundo? Pergunta o nome dessa pessoinha que está perto de você. Meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Oh, glória a Deus. Quão grande. Amém? Já sabe o nome? Então agora fala o nome dessa pessoinha na oração. Tá bom? Agora que você já sabe os nomes, fale o nome das pessoas na sua oração. Apresente esse irmão, essa irmã na presença do Senhor. Oh, glória a Deus. Vamos falar com o Papai do céu. Querido Senhor, ao teu nome seja a glória, a honra, o louvor, porque digno és, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eu estou transbordando de coração, meu Pai, da alegria da tua presença. Não há palavras para te agradecer, meu Senhor. Então eu apresento diante de ti todos os meus sentimentos. O meu coração por inteiro, a minha alma por inteiro, derramo aqui diante de ti, em gratidão por todos os teus benefícios. Oh, aleluia! Eu agradeço, Senhor, pela vinda de teu Filho Jesus, o Cristo, aqui nessa terra. Te agradeço, Senhor, pelos seus ensinamentos. Te agradeço, meu Deus, pela preservação das Escrituras, da história e de todos os feitos de Jesus, Senhor, que o Senhor viu que era necessário preservar e chegar até a nós. Mesmo com as tentativas de destruir os argumentos do Cristo, os ensinamentos, os testemunhos, o Senhor é maravilhoso e preservou para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite aprendendo de Ti e experimentando o gozo no Espírito, o gozo dos feitos maravilhosos de Jesus.
Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática o Senhor que nos chamou, o Senhor que nos educa, o Senhor que nos orienta, o Senhor que nos ensina diariamente. Capacita-nos, Senhor, também para colocarmos em prática, porque muitas vezes, como teu Cristo falou, nós estamos prontos no Espírito, mas em nossa carne encontramos fraquezas. Por isso, Senhor, ajuda-nos a vencer a nós mesmos e concede-nos a graça de andar em tua presença com maturidade, com inteligência, com sabedoria e consciência espiritual, meu Senhor. Rogo a tua graça, a tua força para todos os meus irmãos e irmãs, estes e estas que estão aqui nesta casa, nesta noite, e também, Senhor, rogo a tua graça, a tua força, a tua sabedoria, a ciência do céu, para aqueles que não puderam vir, mas que estão nos assistindo através das redes sociais. Sê com eles, Senhor. Abençoa o teu filho, a tua filha, em cada lugar, aonde quer que estejam, pois nós reconhecemos que tu és Deus de perto, mas és também Deus de longe. Tu estás em todos os lugares, a tua presença é real em todos os cantos da terra. Tu és Deus, aleluia, em ti nos movemos e existimos, por isso a ti rendemos glórias nesta noite. Louvado sejas para todo sempre. Dá força, Senhor, ao fraquinho, perdoa o que pecou, restaura o que se arruinou na vida, Senhor. Oh, renova o teu filho, a tua filha. Glória ao nome do Senhor. Sara, meu Senhor, o teu servo, a tua serva, pelos méritos de Cristo. Aleluia, cura as almas, traz sossego aos corações, traz paz aos teus filhos. Oh, aleluia, abençoa a cada pessoa, meu Senhor. Oro também pela irmã Sandra, Senhor, que está ali batalhando, em amor, cuidando do seu filhinho, que tem dificuldade, Senhor, tendo idade adulta, mas mente de criança. Ajuda este menino, meu Pai, e ajuda a tua filha. Multiplica a tua graça sobre a irmã Sandra e concede à tua serva, Senhor, energia para cuidar deste filho. Oro pelo Genivaldo Correia, que ficou desempregado e que precisa trabalhar. Meu Senhor, dá ao teu filho um bom encontro. Faz com que os que conhecem a ele se lembrem dele, que alguém o apresente, que alguém o lembre dele e o chame, que pessoas que precisam de trabalhadores lembrem do Genivaldo. Querido Senhor, eu falo contigo desta maneira, sabendo que tem alguém que me interpreta melhor e que intercede por nós. Aleluia, esta é a minha forma pequena, infantil, de falar contigo, mas eu creio que tu, Senhor, sabes como agir para ajudar teu filho. Rogo a tua graça e a tua proteção aos irmãos quando sair daqui, para que cheguem em seus lares em paz, felizes, cheios do teu Espírito Santo. Em o nome de Jesus.